8h23. Hoje nós vamos ter novidades a respeito do programa Mais Médicos, né? Ele tá de volta com força aí. O João Pedro Melo tá ao vivo, direto de Brasília, para trazer os detalhes pra gente nessa manhã na Rádio Bandeirantes. E aí, João Pedro, tudo bem? Bom dia. Oi, Pedro. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, a gente está acompanhando essa questão do Mais Médicos, né? O relançamento desse programa, que foi extinto em 2019 no governo de Jair Bolsonaro, foi, na verdade, mudado, alterado, né? Colocaram um outro nome e agora volta a se chamar Mais Médicos. Essa cerimônia está marcada para logo mais, às 11 horas da manhã, e a ideia é ampliar o acesso de atendimento no país, principalmente em regiões remotas e de extrema pobreza. Esse programa também pretende melhorar o Sistema Único de Saúde com investimentos em construção e reformas de unidades básicas de atendimento. Nesse novo formato, a expectativa é de que sejam anunciados incentivos de permanência desses profissionais nos municípios, além de uma ampliação do programa. Inicialmente era apenas para médicos, agora vai ser então ampliado para enfermeiros, assistentes sociais e cirurgiões dentistas. Presidente Lula já comentou que via de maneira positiva a volta desse programa, isso na época em que ele foi anunciado, né, há cerca de uma semana aqui no Palácio do Planalto pelo ministro Rui Costa, isso depois aí de uma reunião ministerial. E como a gente falou então, esse programa foi extinto em 2019, na época o presidente Jair Bolsonaro destacou que esse programa acabava trazendo estrangeiros aqui para o Brasil, tinha toda uma crítica por parte dos oposicionistas, né, ou atuais oposicionistas do governo federal, e na época esse programa também exigia aí uma formação em medicina de família nos primeiros 2 anos de atuação. E para entrar no projeto, o profissional tinha que passar por um processo seletivo com critérios técnicos. E aí, Pedro, Thaís e também amigos da bancada, a gente tem um detalhe diferente nesse programa, né? Ele vai ser, por enquanto, incentivando a atuação de médicos brasileiros, não vamos ter a atuação de estrangeiros, só que esses médicos brasileiros podem ser formados aqui no país ou até mesmo no exterior, ou seja, diferente do Mais Médicos anterior, que foi anunciado e foi colocado em prática também durante o governo de Dilma Rousseff. Tá aí o João Pedro Melo, então, com as informações para nós direto de Brasília. Cláudio, Sônia, né, Thaís, tem muita gente que tem ressalvas aí ao Mais Médicos ou Médicos pelo Brasil. O programa continuou, só não avançou tanto durante o governo Bolsonaro, né? O que acabou de vez foi a contratação, a vinda de cubanos para cá, que eram os principais beneficiários aí desse sistema e desse modelo de distribuição de médicos. O que acontece nesse caso, eu tenho ressalvas ao programa, mas eu tenho uma crítica também em relação àquilo que se joga no ar, né, e não se vai a fundo no problema. Quais são os médicos que querem ir para o interior também do Brasil? Então, abrir essa possibilidade para outros médicos não é ruim. Você tem que dar prioridade para o médico brasileiro. Mas se ninguém quer ser médico lá na Amazônia, você vai deixar sem médico lá? Como é que você vai resolver isso aí? Aí você tem que abrir essa possibilidade. Claro, precisa passar pelo Revalida, algum tipo de garantia de que o sujeito tem uma boa formação médica é importante, porque você não tem o controle sobre a universidade que foi feita. Agora, o princípio em si de você contratar médico de fora do Brasil, porque não tem gente que queira ir, porque médico aqui ganha bem no Brasil, né? Vocês sabem disso. Tem médico desempregado no Brasil? Não tem. Agora, tem médico que não quer ir para o interior da Amazônia, não quer ir para o interior do Pará, não quer ir para lugar remoto e distante. Está no direito dele. Está ganhando aí nos grandes centros, ninguém tem que ser obrigado aí também. Mas, de alguma forma, o governo precisa atrair alguém para atuar e responder, fazer frente lá ao atendimento nesses locais mais remotos do país, né? Até porque, pelo que custa um curso de medicina hoje, não é, Pedro? Um curso de ponta numa faculdade privada custa 10, 12 mil reais por mês. Por mês, é um investimento gigante, é um curso mais longo do que os outros, que exige uma dedicação integral daquele que está estudando, e aí quando a pessoa conclui o curso, ela pode escolher o que ela quiser. No caso dos Mais Médicos, ele ficou muito marcado por ser um programa que usava médicos cubanos na sua maioria, não na sua totalidade, é claro, mas na sua maioria. A questão aí é que, bem,
De fato, alguns lugares que nunca tinham visto um médico na vida passaram a ver um médico. O pernicioso era a forma de contrato que havia entre o governo brasileiro, os médicos cubanos e o governo de Cuba, porque esses médicos tinham que entregar para o governo de Cuba uma parcela gigantesca do seu salário no Brasil. Ou seja, a pessoa vinha aqui, ganhava 10 mil, mandava 8 para Cuba, se virava aqui com 2. O que é isso, não é? Qual é a regra que vai ser colocada agora? Nós fizemos aqui no Grupo Bandeirantes à época, Pedro, muitas matérias mostrando que esse programa Mais Médicos, que ganhou corpo durante o governo Dilma Rousseff, depois das manifestações, aquela coisa, a gente quer mais saúde, queremos mais direitos, mais educação, aquilo já tinha sido firmado antes com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, justamente como uma forma de o Brasil ajudar Cuba, que tinha muitos médicos disponíveis, todos com a formação básica em medicina, poucos especialistas, e o país via nesses médicos um ativo, uma forma de levar divisas ao país. Mandou os médicos para o Brasil com essa condição. Foi um acordo muito pernicioso para os médicos. Como é que você, como governo brasileiro, aceita algo nesse sentido? E a argumentação que foi usada à época não foi uma argumentação correta. O que se disse é que o governo brasileiro foi atrás de médicos para melhorar a saúde no Brasil. Não foi isso. Esse era um acordo que já tinha sido fechado, justamente para ajudar Cuba. E aí juntou-se a fome e a vontade de comer. Vamos ver o que vem agora, porque de fato falta médico em boa parte do Brasil. Os médicos que saem hoje das universidades querem ficar nos grandes centros, porque é onde tem mais oportunidade, mais dinheiro. Muitos deles fazem fortunas e está tudo certo com isso. É uma equação difícil de fechar. Só espero que esse modelo tão pernicioso não seja repetido agora, né? O objetivo, é bom a gente lembrar isso, né? O objetivo do governo, quando lançou os mais médicos com médicos cubanos, quase todos eram cubanos, com o clamor, isso eles começaram a contratar brasileiros também, mas era uma parcela mínima dos contratados, né? O objetivo não era garantir médicos para a população, o objetivo não era garantir assistência médica, era financiar a ditadura de Cuba. Era esse o objetivo. Ficou claro isso, inclusive em reportagem do Jornal da Band, né, mostrando uma reunião, alguém gravou lá uma reunião lá dos mais médicos, né, em que a autoridade do Ministério da Saúde na época dizia isso claramente, que o objetivo era financiar os companheiros de Cuba lá, né, a ditadura, né, os ditadores cubanos. O programa começou distorcido. Agora, é uma dificuldade mesmo encontrar médicos que queiram ir para o interiorzão. Porque, olha, eu conheço o caso assim, de um amigo pessoal que é dono de uma pequena rede de laboratórios de diálise e pelo interior do Nordeste, né, ele tem vários desses laboratórios e certa vez, não faz muito tempo, talvez uns 2 anos atrás, ele estava se queixando, 2, 3 anos atrás, ele estava se queixando que não conseguia contratar jovens médicos, porque os estabelecidos não queriam mesmo, né? O salário era de R$25 mil, casa, comida, roupa lavada, galinha, porque você sabe que no interiorzão do Nordeste as pessoas são muito gratas aos médicos e tal. Então, além de tudo, da remuneração, dos ganhos e tal, o cara tem que morar numa casa, tem que ter quintal para caber tanta galinha, tanto cabrito que recebe de presente da clientela. Tem esse hábito lá muito interessante. Então, assim, ninguém queria ganhar R$25 mil por mês para passar 3, 4 dias na cidade do interior. A primeira pergunta que fazia era se tinha internet de alta velocidade. Se não tivesse, o cara já desistia. Se a internet fosse mais ou menos, aí também não, entendeu? Quer dizer, tinha outras prioridades, até porque, como disse o Pedro, a oferta de empregos é muito grande nessa área, né? Não há médicos desempregados e, portanto, há uma dificuldade e o programa Mais Médicos vai mostrar essa dificuldade. Mostrando essa dificuldade, não tenho dúvida nenhuma que logo, logo teremos a volta dos médicos cubanos, porque esse é o objetivo. Rede Bandeirantes de Rádio.